Todo mundo que tá na internet sabe que ela tá cheia de figuras famosas, algumas sendo normais, estranhas ou no mínimo criminosas. E como entusiasta sobre esse assunto, hoje eu resolvi falar um pouco sobre essas figuras, separando uma pequena lista pra gente abordar nesse vídeo. Mas antes eu quero deixar bem claro que esse vídeo não é de iceberg, mas sim de curiosidades. Mas se você tiver interesse, eu vou deixar na descrição do vídeo alguns links falando sobre essas figuras. Até porque eu tive que dar uma bela resumida para que o vídeo não ficasse tão maçante. Começando com nossa primeira figura é Christian, ou Christian Chandler, que é um americano transexual portador de autismo que nasceu em 24 de fevereiro de 1986. Atualmente ele tem 42 anos de idade, ele é filho do casal da Barbara Chandler e Bob Chandler, ou como ficou conhecido entre os trolls, o lenhador da internet. Christian também é conhecida como a criadora do quadrinho Sonny Chu, por sua arte meio peculiar. Eu vou deixar aí na tela uma imagem mostrando como é que é o quadrinho. Porém, eu vou dar uma breve explicação do que é o quadrinho Sonny Chu. Sonny Chu conta a história da fusão bizarra entre Sonic e Pikachu. E as histórias acontecem na cidade fictícia de CWCV, um mundo imaginado por Chris, onde ela é barra deus, prefeito e ditador desse mundo. E ela usa o quadrinho basicamente para falar sobre sua vida particular. Por mais que Chris seja conhecida por seu infame quadrinho do Sonny Chu, não foi isso que levou a sua infama, digamos assim. O que acontece por sofrer de autismo, muitos trolls e anônimos na internet acabam por provocar Chris, fazendo ela ter reações. Reações essas que a própria gravava e postava em seu canal. E isso obviamente chamou muita atenção de muita gente, principalmente de trolls. Porém, sua história ela é bem grande e bem bizarra. Na verdade, daria pra fazer vários vídeos sobre esse assunto. Caso vocês queiram, eu posso abordar aqui no canal. Mas por hoje eu vou fazer só um resumo de seus acontecimentos. Love Quest. Chris, em seu desespero por uma namorada, ela começou a fazer cartazes e colocar em suas faculdades, buscando uma parceira romântica. Só que esses cartazes eles tinham um detalhe, que eram no mínimo estranhos. Os cartazes tinham uma certa lista de exigências por parte de Chris, como a namorada tem que ser branca, solteira, ter 18 a 21 anos, corpo médio, saber dirigir, não usar drogas ou não beber álcool, e mais um monte de outras exigências por parte de Chris. Porém, além do cartaz ser bizarro, estranho, com essas exigências por parte de Chris, o cartaz também era polêmico, pois ele era racista, pois se você fosse negro ou um casal de negros era para você atirar de uma ponte. E bem, obviamente não precisa ser um gênio para saber que isso não deu certo e a diretora acabou por arrancar os cartazes de Chris e acabando suspendendo ela da faculdade. O medalhão. Bem, essa história aqui é um pouco pesada de se falar, principalmente por causa do vídeo, mas um troll chamado Blue Spike, ele fingiu ser uma garota chamada Julie. Essa garota Julie estaria sendo sequestrada por Max, e bem, esse Max, que também era Blue Sky, fez que o Chris fizesse um monte de coisas, como uma delas cortar o seu medalhão e enfiar na bunda. Para no final tudo ser revelado como uma, entre aspas, trollagem, até ameaçando o Chris de ser um pedófilo, pois Blue Spike, fingindo ser Julie, era menor de idade na época. E, inclusive, para quem não tá curioso, tem até acho que o áudio ou o vídeo disso aí, mas eu recomendo que você não procure. Reciclagem. Todo mundo sabe que reciclagem é algo bem importante, mas para Chris isso se trata de não perder os seus filhos ou crianças, digamos assim. E para não perder os seus filhos, ela acaba por beber tudo junto com Fanta. Se você entendeu tudo, você sabe muito bem do que eu tô falando. E não pesquise Christian e Fanta no Google ou no YouTube. Pelo amor de Deus, não faça isso. Namoradas. Algo que acontecia muito era de ser trollada por namoradas fakes, ou no caso, namoradas que os trolls criavam, fazendo ela revelar coisas íntimas sobre ela, que obviamente era usada para tirar sarro de Chris e fazer que ela tenha mais reações na internet. Inclusive, uma dessas de revelar coisas para pessoas anônimas acabou revelando ter abusado sexualmente sua mãe, que sofria de demência na época, o que obviamente fez Christian ser presa, porém atualmente Chris se encontra solta. Ai. Eu não vou falar mais sobre esse assunto, mas caso você tenha interesse, você pode pesquisar na própria wiki da Christian, ou você pode ver o vídeo que vai estar aí abaixo. Enfim, nossa primeira figura estranha da internet.
Essa próxima figura da internet, ela é um tanto bizarro, digamos assim. Mas antes eu vou dar um contexto geral das coisas. Na internet gringa existe o termo local, que é um termo que na melhor tradução seria como vaca do risos, ou vaca de risos, se você preferir. É um termo usado para se referir a pessoas estranhas, no qual anônimos e trolls da internet adoram zoar para tirar reações e dar risadas. É semelhante ao que acontece aqui com o Blusão. Porém, nesse caso, essa figura em questão eu pessoalmente considero como Oracle, porque ele vai muito mais além do que ser simplesmente uma pessoa estranha ou uma pessoa zoada. Isso também está por causa de suas atitudes, que eu irei falar aqui. A figura em questão que eu vou falar é Dr. Nicolau Bate, ou Nick Bate. Ele é um americano ex-youtuber que era conhecido por fazer vlogs em 2009, falando sobre sua vida e coisas que vlogueiros na época faziam. Porém, o que fez ele se destacar, digamos assim, foi a sua péssima higiene e hábitos. O seu hábito de higiene envolvia não tomar banho, não escovar os dentes, inclusive esses dentes ficaram podres e acabaram caindo. Mas isso pior ainda mais, pois um dos seus hábitos era envolvendo coprofilia. Coprofilia, para quem não sabe, é excitação sexual por fezes. E uma de suas práticas com fezes era cobrir suas paredes com fezes e usar para se masturbar. Sim, ele fazia isso. E olha que a coisa mais leve que ele já fez. Além disso, Nick também tinha uma amiga online chamada Ana, no qual ele era obcecado. Além disso, os dois também conversavam muito em um fórum de RPG. Fórum esse que Nick constantemente confessava coisas para Ana. Coisas essas que deixavam Ana desconfortável e com nojo de Nick, como seu fetiche por coprofilia. Porém, a gota d'água para Ana foi que muitas das conversas com Nick revela ter violentado sua meia-irmã de 7 anos de idade. E obviamente depois disso, Ana cortou qualquer relação com Nick, e com total razão, mas isso não impediu que Nick ainda ficasse stalkeando Ana, fazendo até um mural com foto dela, e até a tentativa de contatar Ana sem ela querer. Mas essas tentativas foram paradas logo quando a polícia interviu. Porém, tudo fudeu para Nick lá em 2015, onde ele foi denunciado por essa minha irmã por conta do ato violento, ou que eu vou evitar de falar aqui. E além disso, ele também tem o fato de ter confessado online o seu crime, que obviamente foi investigado, e em 2016 Nick foi condenado a 40 anos de prisão. Porém, o caso chama a atenção ainda, pois o laudo de Nick Bate vazou e o seu laudo foi vazado pelo mesmo, revelando muita coisa bizarra sobre ele, como seus pensamentos homicidas em relação aos seus pais, sua coprofilia, além de fantasias sexuais envolvendo isso, e a sua ansiedade e depressão. Basicamente, o laudo médico fala pro Nick fazer um tratamento e uma internação. É o que os médicos basicamente recomendam no laudo. Esse próximo caso é um curto, porém ele envolve um ouriço azul de tênis vermelho, de pelúcia e um homem canadense. A figura em questão é Jay Sonic, ou Jason Craver, que é um canadense muito fã de Sonic, muito fã mesmo. Pensa no cara que ama Sonic. E esse dessa pergunta, nossa, mas qual que é o problema de ele amar Sonic, de ele ser fã de Sonic? Então, o que fez ele se infame na internet foi o seu estranho hábito, e eu não estou brincando, de transar com pelúcias do Sonic. Sim, você não ouviu errado, ele transa com pelúcias do Sonic. E além disso, ele também disse ser namorado do Sonic. Mas antes disso, vamos contar a história como ele se apaixonou pelo tal ouriço azul e tênis vermelho. Essa história, segundo o próprio Jay Sonic, ele se apaixonou pelo Sonic quando adolescente, após o episódio onde foi parar no hospital depois de ter enfiado um objeto em sua uretra. E obviamente esse objeto acabou ficando preso e ele teve que ir ao médico. E segundo o próprio Jason, foi lá onde ele descobriu seu amor pelo Sonic e passou a considerar namorado do Sonic. Porém, o fato mais bizarro, além de ser um pushfire ou foder com a pelúcia do Sonic, tem até a imagem de como era a pelúcia, que eu vou botar aqui na tela, mas eu já adianto, já essa imagem é horrorosa. E meu Deus do céu, o que aconteceu com esse ouriço? Puta que me pariu, caralho, cara, que porra que aconteceu com esse ouriço, cara? Na moral, cara. E o pior, ele não lava essa porra ainda, ele nunca lavou essa porra, cara. Isso que mais fode ainda tudo, sabe? Mas isso pode ficar ainda mais bizarro. Jay Sonic, ele espalha pra todo mundo, em todas as suas redes sociais, que ele transa com a pelúcia dele. Até mesmo o vendedor de pelúcia não escapou, onde uma dessas compras, Jason afirmou que iria cortar a pelúcia para fazer sexo. Inclusive, até o próprio vendedor comentou no Twitter e que alguém teve a infelicidade de mandar o link do Pornhub pro vendedor, onde era o Jay Sonic fodendo a pelúcia no qual ele tinha vendido para ele. Além disso, o Jay Sonic ele foi acusado de grooming. Grooming, pra quem não sabe, é meio que práticas sexuais ou aliciamento com menores de idade. Já que ele ficava falando em foder sua pelúcia com menores de idade em seu server do Discord, que obviamente ele ficava falando sobre esse tipo de coisa com crianças, acabou dando merda e ele foi acusado de grooming por causa disso.
Porém, outro acontecimento a se mencionar é com sua namorada, no qual ela tinha síndrome de Down e no qual ele enviava fotos íntimas para ela, de suas genitálias. E a mãe da namorada dele viu as fotos e pediu para que ele parasse. E obviamente ele fez todo um textão falando que não iria mais mandar foto. E obviamente ele falou isso no Twitter. E ele foi zoado por causa disso, tanto por trolls e criticado por todo mundo. Bem, atualmente o Sonic anda por aí em qualquer rede social falando sobre a pelúcia dele no qual ele fode. Agora estamos na última figura estranha da internet. E bem, essa eu confesso que eu fiquei na dúvida se colocava no vídeo ou não, pois o menino Thomas já fez vídeo a respeito sobre o mesmo. Porém, eu já confesso que já conhecia Cyrix por causa do Craven, que é um youtuber que eu acompanho e ele fala sobre esse tipo de coisa. E ele tinha comentado sobre o Cyrix em uma live. O Cyrix, tecnicamente, ele é meio novo nessa ser local, ou horrorcal se você preferir. Mas se eu pudesse resumir, eu diria que ele é um blusão. Tipo assim, imagina um blusão, só que pior, muito pior. Tipo assim, nenhum blusão consegue ser tão asqueroso em aparência ou até em atitudes. No caso, a figura em questão é Chance James Finn Wickens, ou conhecido como Cyrix. Ele tem 34 anos de idade, é um americano, deficiente e rapper. Porém, para a infelicidade dele, ele não seria conhecido por ser um rapper, mas por ser um infame local, devido às suas atitudes, no qual eu vou resumir aqui e dar destaques de alguns dos acontecimentos. O primeiro acontecimento foi perseguir o Doxyria e incendiar Candy Smith, no qual fez ela fingir a sua morte para que ele parasse de perturbar ela. Sim, ele perturbou tanta guria que ela simplesmente decidiu fingir a morte dela, no caso, para que ele não ficasse incomodando mais ela. O segundo acontecimento foi violentar o seu amigo cego, onde uma noite ele foi dormir na casa de Billy, que era o seu amigo cego, e onde lá Cyrix cometeu o tal ato. Depois disso, ele alegou na internet que teria sido violentado pelo Billy e sido expulso da escola por causa disso. Bem, o terceiro acontecimento foi agredir sua própria avó. Em 14 de fevereiro de 2012, no Dia dos Namorados, Chance foi convencido por, entre aspas, uma de suas namoradas a se mudar para o Kansas. Sally, sua avó, tentou lhe pedir essa ideia idiota, fazendo que Chance ficasse revoltado e atacasse Sally. Apesar do ataque de Chance, a Sally resolveu não prestar queixas sobre ele. Bem, a quarta coisa sobre o Cyrix é que ele também ficou conhecido por ser abusivo com suas namoradas, e até mesmo trair elas. Imagina você ser traído por isso aqui. O quinto acontecimento também envolveu um troll, no qual ele agrediu um troll que estava em um cartaz na frente da casa dele, chamando ele de pedófilo. O sexto acontecimento envolve uma outra figura, que é o Mori. Mori, para quem não sabe, é um antagonista da vida de Cyrix. E bem, numa dessas tramóias entre Cyrix e Mori, Mori ameaçou se mudar para perto da casa de Cyrix. Cyrix não gostou da ideia e ameaçou Mori de morte. Porém, isso não impediu que o Morris se mudasse perto da casa de Cyrix, onde os dois tiveram um duelo épico, fazendo que Cyrix saísse perdendo igual uma puta depois de recusar pagar a porra do cafetão. Além disso, o sétimo acontecimento também, que é meio pesado e que também foi mencionado, é que também Cyrix foi acusado de pedofilia por mandar mensagens indecentes com menores de idade. Enfim, tem muita coisa sobre o Cyrix que eu deixei de fora, como o seu Xbox frito, onde mandaram para ele um USB Killer, que para quem não sabe é um dispositivo capaz de fritar tudo com uma entrada USB para destruir o Xbox dele. Mas assim, sobre os seus acontecimentos, eu consideraria o Cyrix um horrorcal, pois tudo nele gera isso. Tirando a parte de ser deficiente, o que não é culpa dele, mas o resto, todas as atitudes dele é por culpa dele. Tudo que ele fez com que ele se tornasse um infame local. Enfim, mais uma figura estranha para nossa lista, e é isso. Chegamos no final de um vídeo e eu gostei muito de ter feito esse vídeo, desde a parte do roteiro, pesquisa, edição, gravação, enfim, eu gostei muito de ter feito esse vídeo. Eu abordei poucas figuras, na verdade eu abordei figuras que eu gostei de ter abordado, e também, querendo ou não, figuras estranhas na internet é um tema que me interessa bastante, não só figuras, mas coisas bizarras na internet no geral, sempre me deixaram intrigados e sempre me trouxeram uma certa curiosidade e interesse. E bem, eu também poderia ter abordado figuras brasileiras, mas eu vou evitar de fazer isso aí nesse vídeo. Eu posso fazer em outro vídeo, ou posso fazer uma parte 2 com mais outras figuras que eu achar interessante. Porém, o vídeo foi esse. Caso você tenha gostado, deixa o like, deixa o comentário. Caso não, também deixa o like, não importa muito. Mas se você tiver interesse, compartilha, ajuda o canal. Bem, eu acho que é isso. E um ótimo ano novo a todos e até mais.